Ou seja, eu tenho agora aqui um capital de lado, não é? E estou a pensar, é imobiliário, eu quero, toda a gente fala disto, eu quero investir aqui no imobiliário. Não passam nada. O geral que nós temos é que existe uma margem muito grande de imobiliário. Apesar das derrapagens, o que o Hélder está a dizer é que é difícil fazer dinheiro nestas obras ou que as derrapagens podem comer todo o lucro? Eu tenho que arranjar a maneira de transformar o custo num investimento que nós devemos ir ter com quem realmente tem experiência. O tal saber fazer é importantíssimo, porque nos faz não ganhar ou não perder tanto dinheiro. Ninguém tenha feito obras que não tenha tido problemas e tenha tido surpresas que não são tão agradáveis. Mas é isso, ou seja, subestimam o valor das obras ou a complicação das obras pode ser identificado como um dos problemas dos pequenos investidores imobiliários. Neste momento há muitos influencers a falar do fix and flip. Lógico, nesta altura o mercado ainda absorve tudo, é como digo. Há muita coisa por fazer e dá absorve tudo. Nós concluímos que assim, hoje em dia as obras acabadas, novas, acabam por ser mais baratas ao mesmo preço do que uma reabilitação feita num prédio antigo em que as áreas comuns nem estão nada de especial. Saber que as obras são coisas muito caras, são custos brutais. Sério? E são pronto, e as ditas derrapagens são derrapagens mesmo de muito valor. Era como o pai dizia, onde se pode ganhar muito dinheiro, pode-se perder muito dinheiro. A produção de betão vai ser toda absorvida pelas grandes obras públicas que o Estado vai começar a fazer, como os aeroportos, a parte das novas vias ferroviárias, e isso vai inflacionar ainda mais o preço dos materiais. Não é só o que estava disposto, é a mão de obra. Nós já temos com problemas de mão de obra, então quando entrarem à sério as obras públicas, não sei como é que vai ser. Vai absorver todos esses recursos que existem neste momento vão ser absorvidos pelo Estado e tudo vai ficar ainda mais caro. Se alguém quisesse hoje investir em imobiliário em Portugal, qual é que seria a primeira coisa que diria para não fazer? O que é que o Hélder, com toda a experiência que já tem desde 30 anos de atividade ou mais, o que é que lhes diria para não fazer absolutamente? Não façam isto. Sinceramente, aquilo que eu diria, alguém que quisesse fazer um investimento imobiliário, Se importa, então, eu começo aqui, Hélder, a perguntar-lhe se no seu trabalho, ou seja, pelo que eu percebo, o seu trabalho é encontrar valor onde outras pessoas não o veem. Ou seja, mas vivemos num país onde o imobiliário se tornou, para muitos portugueses, quase impossível de alcançar neste momento. E quando olha para isto, sente-se parte da solução ou parte do problema? Isto é só para ter a sua perspectiva aqui do mercado imobiliário. eu não poderia dizer o contrário, mas de qualquer das maneiras acho que consigo justificar porque é que fazemos parte ou somos parte da solução. Isto porque a Totser e o grupo Totser podia-se definir com uma palavra, para além de outras, mas neste caso para aquilo que interessa, por otimização. Nós levamos a otimização ao limite. Otimização e também o saber fazer, ou seja, a experiência. Isto aqui também posso fazer um pouco uma introdução, porque, na minha opinião, neste momento, aquilo que mais tem valor neste momento é exatamente o saber fazer. A informação já foi uma coisa que foi muito importante, mas comparativamente ao saber fazer, portanto, a informação perdeu um pouco do valor que tinha. Portanto, nós todos sabemos que há muitos anos, ou se calhar não há muitos anos, a informação era uma coisa cara e era uma coisa que era uma coisa só acessível a alguns. Inclusive a educação, só mesmo famílias que tinham hipótese a dar educação, a dar uma boa informação. Hoje, como o João sabe, a informação é acessível a todos e muita informação. E acho que
Isto é a lei da oferta e da procura, e como a informação hoje em dia é muita, o saber fazer é que fica mais aquém da experiência, saber fazer as coisas na prática. E, portanto, aqui eu acho que nós somos realmente, digamos, estamos na parte da solução, para além da experiência que temos, dos 30 anos, ou à volta disso, de 30 anos, temos uma atitude perante o mercado de uma grande otimização a todos os níveis. Portanto, como nós fazemos o processo chamado de A a Z, desde o levantar a oportunidade ou encontrar a oportunidade do negócio, nós fazemos até a chamada entrega da chave na mão. Portanto, como sabemos, isso é um processo, portanto, um processo complicado, um processo que se traduz em várias fases. Portanto, começa nesse levantar da oportunidade, depois tem a negociação, logo aí a negociação é uma coisa que tem que ser otimizada, no sentido de negociar o melhor possível, e depois temos que fazer o contacto com o investidor, ou com o pool de investidores, que se enquadre bem nesse tipo de investimento. Depois temos o nosso projeto, que é, digamos, a nossa diferenciação, é fazer um projeto que seja um projeto também na ótica da tal do otimizado. Porque o nosso projeto, dado que nós já temos portanto, muito conhecimento na área da construção, tudo aquilo que nós propomos são sempre situações em que não compliquem e não vão encarecer a obra. Portanto, a proposta que nós fazemos do próprio projeto. Depois, para além disso, é o facto de conseguir adaptar o mais possível o tipo de investimento ou o tipo de investidor. Aí também já conseguimos racionalizar mais as coisas. Depois também é uma coisa muito importante hoje em dia, que nós também damos muito valor, que é a parte para além do licenciamento. O licenciamento também digamos, uma das fases de todo o processo que também pode fazer a diferença, mas temos também, como ia dizer, a parte fiscal. Portanto, toda essa parte, digamos que a parte da fiscalidade também tem muito a ver com o tipo de investimento que está em causa, como o tipo de investidor. Ou seja, Portanto, fazem otimização fiscal também do projeto, é isso? Exatamente. Isso mas isso digamos que Mas diga-me uma coisa, que tipo de projetos é que estão mais habituados a fazer, ou que estão a fazer mais neste momento? Acho que até a pergunta é mais que tipo de projetos é que estão mais focados neste momento, também para conseguir eu perceber aquilo que estão mais a trabalhar neste momento no mercado imobiliário. Mas é assim, nós temos, digamos que não podemos dizer que nos dedicamos mais a um tipo de projetos que outros. Aqui, a nossa primeira abordagem, quando nós estamos perante uma oportunidade de negócio, é exatamente ir visitar, seja o terreno para fazer um loteamento, seja um edifício, seja o terreno para fazer um único edifício. Aqui, o nosso primeiro passo, digamos, é, perante essa oportunidade de desenvolvimento do negócio, é perceber de que forma é que se orienta melhor esse tipo de investimento. E daí é que nós desenvolvemos, quer dizer, porque tem a ver com o tipo de imóvel, tem a ver com a localização, tem a ver com uma série de fatores, e aqui, dada a nossa experiência, é perceber o que é que determinada utilização daquele imóvel vai trazer melhor resultado. Melhor resultado em termos de rentabilidade, melhor resultado em termos de utilização. Porque nós temos aqui também uma diferenciação que é, nós temos a nossa forma de projetar, o processo de projetar é um pouco invertido, porque nós focamos primeiro na forma como é que esse imóvel ou esses espaços vão ser utilizados.
ou seja, na ótica do utilizador. E depois de nós imaginarmos o tipo de pessoas em que tipo de utilização vão utilizar esse espaço, aí é que nós vamos fazer todo o projeto e todo o layout. Portanto, a nossa preocupação, no fundo, é o utilizador, é o mais, digamos... O centro. Mais... É o centro do projeto, o utilizador, é isso? Exatamente. É o centro do projeto. Aliás, nós até costumamos dizer que nós temos uma arquitetura de percepção. É a nossa base. É a forma como é que o utilizador percepciona o espaço. Porque nós temos uma característica que é, aliás, até uma marca que nós temos registada, que é a chamada percepção ampliada do espaço. Nós, dada esta experiência e dada estes anos todos, fomos criando, e temos um manual de procedimentos, fomos criando uma série de regras e uma série de forma tanto de projetar como da forma de construir, em que faz com que os espaços pareçam maiores do que eles são na realidade. Portanto, isto é em termos de percepção, porque no fundo os metros quadrados estão lá. Só que muitas das vezes estamos a construir um edifício, ao lado temos a concorrência a construir outro edifício, nós optamos por espaços, as mesmas tipologias, mas com metros quadrados, com menos metros quadrados, e quase sempre preferem adquirir os espaços que nós projetamos, sabendo que os metros quadrados são menores do que os outros metros. Só que em termos de utilização e em termos de percepção, preferem, ou porque também já conhecem o nosso trabalho, ou porque já estamos na parte final, em que são espaços que nos dão uma sensação de amplitude, uma sensação de liberdade, uma sensação de expansão, para além da própria funcionalidade, que é o nosso foco. Só depois é que integramos tudo isso na chamada arquitetura, na chamada gramática da arquitetura. Portanto, a arquitetura vem no fim, depois da gente perceber que realmente quem vai utilizar aquilo está a utilizar da forma mais otimizada, digamos. Portanto, isto também é uma espécie de uma estratégia comercial, pelo que eu estou a ver, não é? Porque se tivermos um concorrente ao lado e depois os edifícios que vocês idealizam, as pessoas vão querer sempre, ou vão sempre tender para comprar primeiro nos vossos edifícios e não nos da concorrência por causa desta percepção ampliada do espaço, é isso? Também é uma espécie de uma estratégia comercial, imagino. Eu já estou na MUS, realmente aconteceu isso, mas é por consequência. É porque realmente nós começámos a atuar dessa maneira logo muito no princípio e isso foi fazer com que realmente toda a nossa atividade direcionasse muito mais, ou a atividade no sentido de projeto, direcionasse muito mais para o investimento imobiliário. Exatamente por isso. Porque, no fundo, o valor ou é um valor mais baixo porque os metros quadrados são menos, ou é um valor igual ao dos outros e, em termos de investimento, como o João diz e bem, parou bem, portanto, vai dar um melhor resultado para quem investe. Portanto, o valor percepcionado é mais alto, não é? O valor percepcionado passa a ser mais alto na cabeça das pessoas, passa a ser um valor mais alto porque tem aquela amplitude no espaço, não é? Se percebe bem. Exatamente. Hélder, antes de seguirmos aqui com coisas também mais relacionadas com o imobiliário, eu se calhar também gostava de perceber um bocadinho dos seus antecedentes e antes desta empresa, Totzer, e antes da arquitetura, antes de ser o fundador e antes de ser o arquiteto, eu ouvi ou li uma história antes de virmos para aqui, para esta entrevista. Eu li uma história sua de quando era mais pequeno que tentou ou vendeu umas rochas pintadas ou uns godos pintados. Pode-me falar aí um bocadinho mais disso, que eu achei uma história bastante engraçada. Ou seja, aquilo é quase como vender limonadas ou vender água, não é? Aqui uma coisa de um valor percepcionado muito baixo, que acho que também liga aqui bem com isto. Um valor baixo percepcionado que depois, alguma alteração, passa a ter um valor superior, não é? Isso foi, já não me lembro que idade é que tinha, mas realmente era mesmo muito miúdo e portanto, aqui também foi um fator de coincidências. O que acontece é que eu tinha uma amiga minha que pronto, desenhava muito bem e pintava muito bem e pronto, e eu desenvolvi um pouco isso, foi que eu ia para a praia e nos tempos de praia apanhava umas pedras na praia
e depois levava-lhe as pedras para ela pintar e eu depois conseguia vender aquilo à saída da praia. Foi um episódio. Ou seja, mesmo à saída da praia, pegava naqueles rolos e vendia a pessoas que passavam e as pessoas acabavam de comprar aqueles. Mas estas pedras já tinham sido pintadas pela minha amiga. Portanto, eu tinha que levar as primeiras pedras numa fase inicial. Ela, pronto, durante a semana pintava as pedras e eu isto é aos fins de semana enquanto não estava mesmo em férias. Depois, durante férias, pronto, depois já tinha algum estoque, digamos, que ela já tinha pintado algumas coisas. E depois era engraçado porque eu, pronto, acho que sempre tive muito este feeling. E então comecei a perceber bem, acho que aquilo, pronto, foi um bocado, o CEF foi um bocado assim, comecei a perceber o que mais se vendia, o que é que atraía mais às pessoas e depois orientava a minha amiga a dizer, olha, faz mais isto, faz mais aquilo, utiliza mais esta cor. E afinámos. Pronto, mas isso é uma coisa de miúdo, já nem me lembrava bem. Não, mas isso aí é bastante interessante, porque mesmo, ou seja, é uma coisa de miúdos. Ok, se calhar não tinha aqui esse pensamento de... Eu estou aqui a ligar um bocado ao pensamento de startup, que é uma pessoa que está na startup, o normal é para desenvolver um produto e depois iterar o produto à medida que recolhe feedback. Nessa altura, seguramente não estava a pensar em nada disso, não é? Mas ao mesmo tempo é engraçado fazer aqui uma ligação porque já estava a pensar nisso naquela altura, mesmo sem ter esse conhecimento, não é? Ou seja, as pessoas gostam um bocadinho mais azul. Vamos pintar um bocadinho mais azul, que isto vende melhor. Ou seja, mais um bocadinho ali, mais um bocadinho acolá, ganhar a percepção do que é que está a vender, adaptar e depois vender ainda mais. Ou seja, é passado aqui esta ligação porque isso aí é o mote de qualquer empresa e de qualquer startup, no final do dia, para vender produtos, não é? Já foi há muito tempo. Mas eu estava nesse gozo, porque as pessoas adoravam aquilo. Aquilo também, pronto, aquilo também tinha o fator novidade, não é? Porque eu não via ninguém vender pedras pintadas. Eu lembro perfeitamente que ela fazia golfinhos e depois aproveitava a cor da pedra, que era cinzenta, e era o próprio corpo do golfinho. E ela só pintava a boca e os dentes. E eu também já tinha alguma noção de... Pronto, sempre gostei da parte de desenho, de estética. E orientávamos um pouco as coisas. E depois eu ficava feliz, porque às vezes, bom, também era num meio pequeno, e às vezes as pessoas, era um sítio onde as pessoas tinham casas de férias, e às vezes eu chegava à casa delas e via aquilo como pisa-papel, e aquilo dava-me gozo. Tinha uma utilidade, não é? Tinha utilidade. Tinha utilidade, sim. Nós, quando fazíamos aquilo, era com um objetivo não apenas decorativo, e isso aí define um bocado o meu perfil. Eu nunca gostei de coisas puramente decorativas, apesar de valorizo isso, como é lógico. Uma escultura é uma coisa importante, uma peça de arte é uma coisa importante, mas não tem a ver com a minha essência. A minha essência é mesmo, tem que conjugar as duas coisas. Aquilo tem que ter... eu vou voltar a repetir, a escultura tem utilização, tem uma função, como é lógico. Mas o facto, digamos que um funcionar mais primário, mais acessível às pessoas, dá-me imenso isso. Pronto, isso é... E o Helder veio também, ou vem também de uma família que está envolvida na construção, salvo erro, na parte do imobiliário, ou estou enganado? Ou seja, o seu pai também não estava envolvido já na área do imobiliário? Não, o meu pai nunca fez. Quer dizer, fez coisas pontuais de imobiliário. Estava na área da construção. Portanto, era na parte de uma empresa empreiteira e portanto, construía aquilo que era proposto. Aquilo que, sim. Portanto, era uma empresa empreiteira pura. É lógico que fez alguns negócios imobiliários, mas o imobiliário não. O imobiliário que eu comecei um imobiliário. É lógico que é assim. Eu posso também dizer que, pronto, isto é como tudo. Estas coisas têm todas uma razão de ser. E eu também sou produto, digamos que, pronto, de duas pessoas que foram muito importantes na minha vida nessa área do negócio, que é exatamente o meu pai, que era um engenheiro civil, portanto, digamos que um formato completamente lógico de raciocínio. Eu nasci completamente o oposto. Eu era completamente aéreo, eu não estava em coisa nenhuma. Era um miúdo, pronto, cheio de ideias, muito focado sempre nas soluções, sempre, mas arranjava sempre mais que uma solução para as coisas, portanto, ou seja, não levava as coisas com um raciocínio muito
pronto, muito, digamos, com consistência. E o meu pai era ao contrário, portanto, tivemos sempre... Era mais lógico. Era muito mais lógico e, portanto, o meu pai sofreu muito comigo, que era para ver se podia pôr os pés a chegar à terra, e eu sempre fui muito aéreo. E eu acho que sou produto disso, e também da minha avó. A minha avó, sim, a minha avó foi uma grande referência na área do negócio, isso foi. A minha avó já fazia imobiliário na altura com outros tipos, não eram imóveis, quer dizer, eram imóveis, mas eram pinhais e eram terrenos, e eu aprendi muito com a minha avó. Portanto, eu acho que... Mas fazia o quê em concreto, já agora? Comprava pinhais, comprava pinhais, tratava dos pinhais e depois valorizava-se e depois voltava a vender. O meu pai nunca fez uma coisa, aliás, pode ter feito uma coisa ou outra pontual nesse sentido, mas dado mesmo ao perfil dele, lógico e de um engenheiro puro, nunca enverdou por aí. Portanto, ele tinha uma empresa que cumpria exatamente aquilo que era proposto construir. E nós éramos três, e éramos realmente três personalidades muito fortes. Eu, uma boa referência com a minha avó, tinha uma ótima relação com a minha avó, muito atenta, aprendi muito com ela. E o meu pai com esse espírito realmente muito lógico e muito pronto, da parte mais, digamos, científica da coisa. E eu, uma personalidade muito forte, pronto, e adquirindo algumas, digamos que algumas características deles, mas nunca perdi as minhas. E eu acho que as minhas se distinguem deles os dois, apesar de sermos personalidades muito fortes, nesta área da grande preocupação da parte de como é que o ser humano vive as coisas e de ser mais consciente daquilo que os rodeia e como é que se pode tirar partido e como é que se pode evoluir, como é que se pode crescer. E foi dessa premissa que nasceu a Totser, então? Foi dessa premissa de pôr a pessoa no centro do desenvolvimento total do projeto que nasceu então a Totser. Pode-me dizer só quando, mais ou menos, foi há 30 anos, certo? Que iniciou a empresa, certo? Foi. E isto aqui, ou seja, e também nasceu porque viu que havia um gap no mercado, ou que havia alguma forma de que na altura, há 30 anos, não é? Já foi há algum tempo, viu que na altura se fazia as coisas de uma forma e que havia uma forma melhor, do seu ponto de vista, para o fazer, certo? Foi assim que também nasceu a Totser. É sim, eu acho que começou por aquilo que o João estava a dizer. É realmente a minha preocupação pelo bem-estar do utilizador, do próprio, pronto, de quem vai viver, digamos, os espaços. E depois não, acho que em simultâneo aqui o meu foco foi realmente, e pronto, e porque aí também o João também tem razão, porque realmente também marcou o facto do meu pai ser uma empresa empreiteira, saber que as obras são coisas muito caras, são custos, portanto, brutais. Sério? E são pronto, e as ditas derrapagens são derrapagens mesmo de muito valor. E, portanto, eu percebi realmente a importância que tinha e o impacto que tem uma obra, seja em qualquer tipo de negócio. Portanto, para uma pessoa, em qualquer negócio, para a pessoa ter o retorno daquele investimento da obra, é uma coisa brutal. Portanto, ainda hoje aliás, e hoje ainda mais. E aqui, o que é que... Mas a ideia geral que nós temos é que existe uma margem muito grande de imobiliário. Apesar das derrapagens, o que o Hélder está a dizer é que é difícil fazer dinheiro nestas obras ou que as derrapagens podem comer todo o lucro? É isso que está a dizer? Exatamente. As coisas se não forem bem controladas, se não forem bem geridas, era como o pai dizia, onde se pode ganhar muito dinheiro, pode-se perder muito dinheiro. Ele tinha muito esta frase. É verdade. E pronto, e aí o meu objetivo, quando arranquei com a Totser, foi, eu tenho que arranjar a maneira de transformar o custo num investimento. Para as coisas fazerem sentido, porque as pessoas fazem a obra, mas pensam sempre aquilo quase, não sei se é um custo perdido, mas não pensam ao médio e longo prazo. Quanto é que vou poder obter por metro quadrado? É mais ou menos esse o pensamento, não é? Ou seja,
Tem estes metros quadrados, quanto é que eu vou poder obter em termos de rendimento por metro quadrado? Normalmente é esse o pensamento. E o que o Helder está a dizer é que se calhar deveria ser pensado de outra forma. É isso. Mas já tem que ver o que é que aquele investimento que nós estamos a ter, portanto, digamos que nessa parcela que tem muito peso, como é que, no fim, nós conseguimos ter um retorno face ao investimento que estamos a fazer? E se justifica o investimento que estamos a fazer para podermos ter esse resultado. E depois, lá está, o objetivo tem que ser uma coisa muito bem gerida e uma coisa muito bem, digamos, mais uma vez, repito a palavra, otimizado, em todos os passos, para realmente nós conseguirmos ter o resultado que justifique. E depois tem que perceber se é para fazer uma venda, se é para fazer um arrendamento. E a minha ideia inicial foi, no fundo, para arranjar uma forma para estimular as pessoas e motivar as pessoas a poderem investir, porque na altura, na altura o imobiliário não era tratado como desta forma, ou seja, pouca gente ligava ao imobiliário. E o imobiliário era tratado de uma forma um pouco, uma coisa... habitacional puramente, não era? Ou puramente utilitário, não de investimento. Sim, e era uma coisa, digamos que um negócio, portanto, um bocadinho mais casuístico, não era uma coisa tão estudada como hoje em dia tem que ser, não é? Hoje em dia os negócios... Como um verdadeiro produto de investimento. Hoje em dia é tratado como um verdadeiro produto de investimento e não puramente utilitário. E isso leva-me também aqui a uma frase que eu também vi, penso que foi até no vosso site, que se consideram alquimistas do investimento imobiliário. Ou seja, a alquimia é a transformação de algo de valor em algo com muito valor, certo? Acho que é mais ou menos esta definição. E isto aqui, há que também, pode-me corrigir se estiver errado, mas está ligado a uma entrevista que deu no Idealista de um armazém em Chelas que estava a ser vendido por um valor, que eu não vou dizer qual, acho que o Helder vai poder explicar muito melhor, e que depois foi transformado em outra coisa completamente diferente, e aquilo acrescentou um valor gigante e depois foi muito mais fácil vender ou tirar lucro daquilo, não foi? Sim, aquilo neste momento, pronto, está a ser explorado e está com um erro muito grande. Pois isso é um bocadinho na ótica do que eu estava a dizer, que ao princípio estávamos a conversar, que é, nós chegámos ali e tínhamos aquele imóvel, foi-nos proposto aquele imóvel, porque aquele imóvel não estava a sair no mercado e tinha tido sucessivas reduções de preço. Mas aquilo era, só para percebermos, aquilo era um armazém puro. Era um armazém sem nada, certo? Era isso. Sim, aquilo era um armazém versus comercial, porque dava para se conseguir, portanto, estava inserido numa zona em que alguns armazéns daqueles estavam transformados em comércio, portanto, loja de venda ao público. Depois também estava inserido numa zona problemática da cidade. Pronto, tinha tudo uma série, algumas características que não são normais, ou seja, por isso é que ninguém adquiriu aquilo para coisa nenhuma. Portanto, que não são normais num E estava a ser vendido na altura por, salvo erro, 70 mil euros. Era isso que dizia no artigo do Idealista. Era esse o valor. Pois, eu não sei se foi o último valor, foi um valor intermédio, como disse, aquilo houve sucessivas baixas e não conseguia sair. Talvez fosse o valor mais baixo, por aí. E pronto, e isso foi igualmente, pronto, como eu tinha explicado, eu tinha dito ao João que realmente o nosso, pronto, dada a experiência que temos, é chegarmos perante uma situação dessas em que parece que não há nada a fazer ou que pouco há a fazer. Parece um caso perdido, não é? Exato, é um caso perdido, porque há coisas que é como eu digo, às vezes há coisas que nem vale a pena investir ali um tijolo, porque há coisas completamente... qualquer coisa que se faça é perder dinheiro. Mas há coisas que realmente nós conseguimos dar a volta e fazermos esse exemplo de alquimia. E pode só explicar o que é que foi criado ali no armazém para acrescentar o tal valor e depois poder se tornar um bom investimento? Ali começámos por perceber que aquilo, apesar de ser uma zona problemática, que era complicado as pessoas quererem ir para lá, era uma zona de fácil acesso.
portanto tinha transportes, não muitos, mas tinha autocarros, e de carro era bastante acessível. Depois tinha uma boa exposição solar que nós valorizamos muito, portanto aquilo fiz com um espaço muito interessante, porque foi é um espaço com muita luz, e aquilo que nós fizemos foi um co-living. Foi um co-living dentro da nossa forma de projetar e de construir. Construir porque nós nos dedicamos sempre a empresas, nós não somos equipa de construção. Mais uma vez fazemos otimização, ou seja, nós fazemos um mini concurso e vamos convidar as pessoas, o tipo de empreiteiro que tem perfil para construir aquele tipo de imóvel que a gente propõe. Aí é mais uma otimização. Sim. Quando é uma coisa média, não vamos buscar uma grande empresa para fazer uma coisa daquele tamanho. E, portanto, e como já têm experiência no mercado, também sabem quais são as empresas a convidar, quais são, basicamente, quem é que trabalha com aquele tipo de projeto, não é? Também faz parte da vossa experiência já. E aí o que fizemos foi um projeto que ficou muito interessante, ficou muito engraçado e conseguiu, digamos que, ultrapassar todas essas outras condicionantes. Inclusive até tínhamos ali perto de um café que tinha assim uma frequência um pouco complicada, mas o que a gente conseguiu foi inverter a situação, foi que começámos a ter muita procura, ainda hoje temos, portanto, hoje a zona já não é tão problemática como é, aliás, esse café já desapareceu, ou desapareceu, ou tem outro tipo de frequência, acho que mudaram a gerência, portanto, aquilo, é um café, de utilização normal. E o que acontece é isso, temos uma lista de espera, portanto, muito boa. Quer dizer, não somos nós que fazemos a exploração, nós entregamos por outsourcing a exploração desses... Desculpa a minha ignorância aqui, mas o co-living é o que exatamente? Existem vários quartos e alguns espaços partilhados e eu posso ir viver para os quartos, aquilo são mini apartamentos. Como é que funciona esse tal co-living que vocês fizeram lá? Co-living, João, é assim, há variedíssimas formas de co-living. Há uns que, portanto, valorizam mais as áreas comuns, há outros que realmente valorizam as áreas independentes, ou seja, as áreas dos quartos. Ali naquele caso foi, digamos, um misto. Nós criámos quartos chamados quartos suítes, com casa de banho, cada um tem a sua casa de banho independente, e depois tem uma zona comum, que é uma zona... Também na altura estava a aparecer aquele tipo de arquitetura industrial ou semi-industrial e, portanto, também foi um bocado novidade. Se bem que ainda hoje é muito procurado. Mas, portanto, aproveitámos algumas memórias do espaço antigo, aquilo não era bem antigo, mas pronto, preservámos um bocadinho as existências. E, portanto, tivemos ali alguns elementos em tormada à vista e depois enfatizamos um pouco também misturado com os LEDs, também é preciso saber onde é que se põem os LEDs, lá está para dar essa percepção ampliada do espaço, tanto em pé direito como em área nos metros quadrados lineares, e tirámos partido disso tudo. Tirámos partido também muito da luz natural, tem, portanto, uma superfície vidrada muito grande, virada a sul, muito, muito interessante. Depois também tínhamos uma grande floreira que transformámos em jardim foi tudo um conjunto de fatores, no fundo, tentar explorar ao máximo as características que ele tinha de boas e para colmatar as outras que eram menos boas. E o que é certo é que tem imensa procura e a zona ainda está longe de ser uma zona... assim. Sim, mas conseguiram pôr aquilo a render, não é? A partir de algo que supostamente não tinha valor, vocês conseguiram criar ali um valor e conseguiram pôr aquilo a render até aos dias de hoje. Sim, é uma yield 2 dígitos, valentemente, aquilo é uma yield muito boa. Felizmente temos muitas situações dessas, também fizemos uma lavandaria que estava completamente decrépita e também fizemos aquilo em habitação e são tudo, são um bocado aquelas situações em que as pessoas entram e isto aqui não tem ponta para onde se pega, e por isso é que nós falamos um pouco, ou falamos muito nessa alquimia, porque temos casos desses, e muitas das vezes é só mudar o uso, e a lógica depois tem que se fazer o projeto adaptado ao uso que nós orientamos. Eu acho que, sobretudo, também a nossa mais-valia é sabermos orientar exatamente
para o universo ou para o potencial cliente, não é? Porque também é com tudo, quer dizer, ali também não poderíamos estar a fazer uma habitação de luxo, porque com certeza que ali não conseguíamos vender nem arrendar. Sim, é sempre preciso adaptar sempre ao espaço, à localidade, ao tipo de projeto, etc, etc. Sim, percebo. E acho que é isso a nossa diferenciação. Por exemplo, nós, para além da parte imobiliária, temos projetos, alguns chamados, como nós chamamos, de projetos especiais, que são aquelas pessoas que não querem ser identificadas, não nos tirar fotografias, não querem. Pronto. Há umas que realmente têm razão para exigir a isso, outras não têm pretensão, mas aí lá está, aí estamos focados no tipo de utilizador. Eu acho que aí nós também sabemos ver bem, por exemplo, em termos de status, sabemos perceber bem o status das pessoas que temos à nossa frente e conseguimos encaixar. E muitas das vezes orientar as pessoas para coisas que elas não estavam à espera e felizmente depois ficam muito satisfeitas no fim e lá está. Isso é a nossa grande realização, é ver as pessoas felizes nos espaços, que é isso. O meu foco foi fazer realmente fazer as pessoas sentirem-se bem e transformar o custo no tal do investimento, para que em qualquer altura, isso é o que eu costumo dizer, em qualquer altura, os nossos clientes, sejam de arrendamento, sejam de investidores, em qualquer altura queiram vender os seus espaços, conseguem vender rapidamente. Claro, conseguiam fazer rapidamente e sem grandes complicações. Não é? É o grande objetivo. É o nosso grande objetivo e nos dá satisfação e temos a certeza que isso acontece. E por falar aqui em investimento, eu acho que isto é a million dollar question, não é? Que é, se alguém quisesse hoje investir em imobiliário em Portugal, qual é que seria a primeira coisa que diria para não fazer? Ou seja, eu tenho agora aqui um capital de lado, não é? E estou a pensar, é imobiliário, eu quero, toda a gente fala disto, eu quero investir aqui no imobiliário. O que é que o Hélder, com toda a experiência que já tem desses 30 anos de atividade ou mais, o que é que lhes diria para não fazer absolutamente? Não façam isto. Não façam nada. Se calhar são várias coisas. Eu dizia, não façam nada. Não, a sério, eu, muito sinceramente, aquilo que eu diria, alguém que quisesse fazer um investimento imobiliário, porque, aliás, eu acho isto em todas as áreas. Eu acho que nós devemos ir ter com quem realmente tem experiência. O tal saber fazer é importantíssimo, porque nos faz não ganhar ou não perder tanto dinheiro e poder vir a ganhar mais dinheiro e ganha-se muito tempo. Eu acho que qualquer pessoa que me aparecesse assim, dizer, o que é que eu faço, tenho este dinheiro. E aquilo que eu dizia realmente era, procura alguém que tenha dar provas dadas, para realmente não ter surpresas. Eu não conheço ninguém que tenha feito obras que não tenha tido problemas e tenha tido surpresas que não são tão agradáveis. Mas é isso, ou seja, subestimam o valor das obras ou a complicação das obras, pode ser identificado como um dos problemas dos pequenos investidores imobiliários, ou então compram por emoção, ou então compram na localização errada. Ou seja, tudo isto são problemas que vocês identificaram ao longo destes 30 anos? Sim, é tudo isso. Para já, pronto, a zona errada, tudo depende para onde é que, mais uma vez, para onde é que eles vão canalizar aquele investimento, para que tipo de universo de pessoas é que vão canalizar aquele investimento. Depois as obras, é impressionante, porque é assim, não consegue-se fazer com o mesmo resultado, ou melhor o mesmo resultado, gastando muito menos dinheiro. Com soluções que não têm nada a ver, mesmo em termos de materiais. Nós fazemos casas, quando eu estava a falar aquelas casas especiais, para o extrato financeiro mais elevado. Portanto, pessoas que têm todo, aliás, podem ter muito dinheiro, mas muitas delas, portanto, fazem contas, como é lógico. Mas não é preciso apostar em tudo caro. E é um bocadinho essa decisão, e são um bocadinho essas opções. Vamos investir ali porque vale a pena, que aquilo ali tem que ser marca, tem que ter dado provas e aquilo sim vale a pena. Mas depois em conjunto, lá está. Quando é demais, a coisa fica sempre desequilibrada. E, portanto, o equilíbrio do projeto é que nos devolve a qualidade final. Portanto, há determinadas coisas que não justifica estar a investir, porque depois perde um pouco. Aliás, mesmo em termos de acabamento final,
quando nós pomos muita coisa muito cara, muito impactante, a coisa fica desequilibrada e não fica confortável. Nós Pode temos ter o que... efeito contrário. Em vez de ficar apelativo, fica como, está aqui alguma coisa esquisita visualmente, não está equilibrado. Exato. Não é? Há que hierarquizar as coisas. Por exemplo, eu costumo dizer, até por exemplo, numa sala de estar, vamos agora numa análise micro, quando a gente entra numa sala de estar, a gente tem que ver que a cena da zona de estar, o sofá, há ali uma cena principal e nada pode estar ali. Há um sujeito principal naquela imagem, não é? Quando nós entramos tem que haver o sujeito principal. Exatamente. E o projeto é exatamente isso. É como numa fotografia, é como numa paisagem. Não pode estar tudo a gritar, porque senão o nosso subconsciente fica desconfortável. E eu acho que isso digamos que é uma das coisas que, em termos, quem não tem tanta experiência, quem não está tão focado no resultado, digamos que gerir esse caos ou exagero, não consegue ter tão bons resultados. Gastou muito mais dinheiro e o resultado não é esse equilíbrio que nos faz sentir confortável, que nos faz sentir mais bem-estar nesse espaço. Sim. Eu já que eu tenho, Helder, eu vou-lhe perguntar uma coisa que vejo muito em redes sociais, que é, neste momento há muitos influencers a falar do fix and flip. Certamente já ouviu falar do fix and flip. Fix and flip é basicamente comprar um imóvel que precisa de umas obrazinhas, contratar alguém para fazer as obras e rapidamente vender, tendo uma operação de 6 meses. Só assim uma lavagem de cara. E existem muitos influencers neste momento em social media a falar sobre isso. Tu podes te tornar independente a fazer isto, não precisas de muito capital, precisas apenas de encontrar imóveis que precisem de uma lavagem de cara e depois fazer ali umas obras e de repente ganhas 40, 50 mil euros. Eu gostava de saber a sua opinião sobre isto, porque eu vejo isto muitas vezes, mas também não podemos acreditar, obviamente, em tudo aquilo que vemos em social media. Lá está. Eu acho que até para isso, é lógico, nesta altura o mercado ainda absorve tudo. É como digo, há muita coisa por fazer e ainda absorve tudo. Mas eu só para responder a isso, foi dar um caso prático. Nós ainda há relativamente pouco tempo fizemos isto foi uma moradia no Algarve. E aquilo que nós fizemos foi porque nós sequer estávamos muito interessados em desenvolver o projeto até ao fim, ou foi uma opção nossa, porque em termos de custos-proveitos, o que é que nós fizemos? Realmente foi isso, como o João estava a dizer, portanto, a moradia era uma moradia de origem, uma moradia original. O que nós tiramos foi alguns apontamentos que nós achamos que iria beneficiar em termos de percepção do espaço. O espaço ficou. Claro que não foi levado até ao fim, portanto, não conseguimos aplicar todas as regras que nós temos. Mas, pelo menos, fazendo o mínimo, conseguimos já dar essa percepção de espaço. Mas depois o que nós fizemos foi toda uma obra em termos, digamos, que a base em si, foi em termos de impermeabilização, da cobertura, das fachadas exteriores, e a pessoa que depois comprou a casa fez um ótimo negócio, e nós também o fizemos, dado como comprámos e, no fundo, aquilo que fizemos, porque o que fizemos, no fundo, soubemos eleger aquilo que deveria fazer para o futuro cliente utilizar, que é a parte principal e que é a parte que é mais complicada para quem está na área, que é a história das impermeabilizações, sempre a história que ainda por cima metia terraços, é uma coisa que para quem não está na área, perfeitamente pode não fazer um trabalho indicado e mais tarde vir a ter problemas, que isso é a base de tudo, né? A gente pode ter uma casa muito bonita e muita coisa, mas se entra água, tem problemas de infiltrações, pode ter uma coisa que depois seja difícil, mesmo com o tempo, chegar lá e perceber, porque a água é complicadíssima, a água pode estar a entrar aqui e ir... Tem problemas de água, arruinam uma casa, não é? Acho que todos temos essa noção. Exatamente. Portanto, a impermeabilização pode ver num sítio completamente distinto do sítio onde ela está a entrar. Portanto, aqui o nosso objetivo foi realmente aplicarmos algumas regras que fez aquele espaço para ser maior e ter maior potencial para poder fazer aquilo que nós achamos que é uma casa atual, com uma boa área social, aquilo também tinha uns pátios, uns quartos também
partimos algumas despesas e que integramos os quartos, também achamos que o closet também é uma coisa que é muito procurado. E deixámos a base em si, portanto, tudo o que é fachadas de impermeabilização, os terraços e as coberturas perfeitamente acabadas. E fizemos assim. Portanto, é como digo, o mercado neste momento aguenta isso tudo e aguenta fazer as coisas. Olha, mesmo que as pessoas não tenham experiência, eu vou fazer isto, fazer aquilo, e aparece aqui alguém. Porquê? Porque isso também é um negócio que dá, porque as pessoas não sabem exatamente o dinheiro que vão gastar na obra. E, portanto, como estamos a falar sempre num valor mais baixo do que se fosse uma obra nova, isso é sempre apelativo e as pessoas avançam. Mas isso cada vez mais é complicado, cada vez mais as obras são mais caras, cada vez é mais difícil não ter, às vezes, das obras que primeiro empreitar, depois arranja outra obra e sai dessa, depois tem que se arranjar outra e depois não sabe em quanto tempo é que se acaba e qual é o custo que aquilo vai ficar no final. Portanto, mas isso é um bocadinho ilusório porque a pessoa pensa, olha, vou gastar menos dinheiro. Aliás, nós aqui no escritório, eu tenho um colega meu que estamos sempre a fazer constantemente visitas a essas tais oportunidades de negócio e nós concluímos que assim, hoje em dia as obras acabadas, novas, acabam por ser mais baratas ao mesmo preço do que uma reabilitação feita num prédio antigo em que as áreas comuns nem estão nada de especial. Só pelo valor apelativo que é menos, pronto, não é tanto. Sim, o valor é menos, mas na realidade o preço por metro quadrado seria o mais baixo até numa obra nova, certo? Pronto. E hoje em dia, dada pronto, a especulação como é que eu dizer, a inflação que existe de materiais, de mão de obra, cada vez sendo mais difícil. Portanto, é muito difícil quantificar o valor final daquela obra. Portanto, é o que eu costumo dizer, uma chave na mão hoje em dia vale imenso dinheiro, porque é uma chave que está aqui e que está concluída e vai entrar e vai utilizar a casa, não tem que entrar, não tem que nem ter mais trabalho, nem mais tempo, nem mais dinheiro. Agora que está aqui a falar do valor das obras, eu há pouco tempo estive a falar com um construtor que me disse uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, se calhar o Helder vai poder clarificar, que é a produção de betão vai ser toda absorvida pelas grandes obras públicas que o Estado vai começar a fazer, como os aeroportos, a parte das novas vias ferroviárias, e isso vai inflacionar ainda mais o preço dos materiais. Também tem esta ideia ou tem outra ideia diferente sobre isto? Tenho, não é só o que estava antes fosse, é a mão de obra. Nós já estamos com problemas de mão de obra, então quando entrarem à série as obras públicas, não sei como é que vai ser. Vai absorver todos esses recursos que existem neste momento vão ser absorvidos pelo Estado e tudo vai ficar ainda mais caro. Ou seja, tudo não, pelo menos a construção vai ficar mais cara, que pode inflacionar também todos os outros preços, todos os outros imóveis, é isso? Pelas matérias-primas e pela mão de obra. Porque a mão de obra nós estamos mesmo a atravessar uma coisa muito complicada. Mesmo a história da mão de obra, essa mão de obra que vinha da imigração, as pessoas diziam e falavam mal, não sei o quê, mas nós precisamos muito deles. E aliás, eu sempre disse, tenham atenção, porque é assim, porque eles não vão querer ficar cá, porque isto simplesmente isto é um interposto, digamos, para ir para países onde os ordenados são mais como é lógico, porque até aqui nós ainda tínhamos um nível de vida que ainda comportava um pouco ordenados mais baixos. Hoje em dia nem isso, o nível de vida subiu, os ordenados já subiram, então eu não sei como é que a gente vai ter essa mão de obra. E então, entrando as obras públicas, como é que se vai? Há de haver uma coisa que a gente não... Sim, é assim, uma coisa é certa, a inteligência artificial não vai conseguir ajudar em nada disto. Isto é sempre mão de obra humana que é preciso para as construções. E basicamente aquilo que eu estou a entender do que o Helder está a dizer é que fechar as portas à imigração vai agravar o problema desta mão de obra de construção. É isto? As obras públicas vão absorver isso tudo. Não sei como é que vai ser. Mas... Eu tenho aqui uma pergunta até neste sentido, que é se o Helder fosse ministro da habitação, só por 24, 48 meses, ok? Não vamos pedir muito mais. Quais é que eram assim as três medidas que tomava para tentar resolver o problema? Porque eu acho que não existe também uma solução, a chave na mão para este problema que temos neste momento. Bem,
é lógico, vou bater um pouco mais, ou chover um pouco mais no molhado, mas uma das coisas que para nós precisamos urgentemente é a história do licenciamento. Nós realmente Ok. temos que aligerar o licenciamento. Epá, eu acho que não faz sentido nenhum a morosidade dos processos. E nós, felizmente, mesmo assim, ainda lá vamos conseguindo, uns melhor que outros, mas vamos conseguindo. Epá, mas para mim, uma das coisas que eu fazia era realmente transferir a responsabilidade total para os técnicos. É assim, nós... Isso não está a acontecer já. Isso não houve já umas alterações quaisquer às leis? Já está a acontecer, mas ainda não está refletido completamente. Mas ainda estamos num híbrido, porque Ok. o licenciamento ainda está a ser, como é que eu ia dizer, os nossos colegas, eu não estou a dizer bem nem mal, caso eu estivesse no lugar deles, poderia fazer igual ou pior, mas eles funcionam um bocadinho mais como, digamos, análise do regulamento, a parte mais jurídica da coisa do que propriamente de análise de projeto. E é assim, porque é que serão eles a analisar isso e não seremos nós? Nós na escola aprendemos tanto legislação na arquitetura como eles. Têm as mesmas capacidades, certo? Porque é que são eles os polícias e são eles a analisar portanto, todos os regulamentos e porque é que não são os de fora e depois têm que assumir as suas responsabilidades. Portanto, isso era uma das coisas que eu faria que acho é importantíssimo. Acho que devíamos ter um limite máximo de 90 dias para licenciar fosse o que fosse. E depois, se as pessoas não Eu estou consigo, Helder. Eu estou consigo nessa medida. A minha grande dúvida é, eu acho que já, porque é que ainda não foi implementado? O que é que está aqui a travar essa implementação, não é? O que é que é? Sabe, o Helder não tem ideia do que é que possa ser. Eu não faço ideia. As razões eu não sei. Porque não sei porque é tanto medo, não sei se é porque é tanto receio, até porque não é isso que evita algumas atrocidades que se fazem em termos de construção. Quer dizer, não gosto de estar a focar nas partes menos boas e temos muito trabalho para fazer. E a cidade e o país ainda tem muita coisa para fazer, felizmente, e portanto não é por aí. Agora eu acho que, pronto, não sei qual é que é o sistema, porque é que isso não está implementado, mas quer dizer, não sei, já está, como o João diz e diz bem, estamos a caminhar para aí, estamos numa fase já muito evoluída nesse sentido. A responsabilidade já está muito, digamos, transmitida para nós técnicos, pronto, que estamos mesmo ligados com o projeto, com o investimento. Portanto, já estamos num bom caminho. E que outras medidas é que sugeria, além desta? Outra parte que eu acho que é bastante importante, e aí acho que deveria haver, isso sim, deveria haver implementação de medidas, mas com muito impacto em termos de incentivos a quem pusesse as casas a arrendar. E por outro lado também, pronto, eu aqui se calhar vou levantar alguma polémica, mas as pessoas que têm casas e edifícios, que há muitas, fechadas, deviam ser penalizadas. Porque há muita... E depois também todos os processos também têm que ser um pouco aligerados, porque há famílias que têm muito património e que sabem que nem sequer querem meter nisso. Não sabem onde é que isso vai parar, isso dá-lhe imenso trabalho, demora imenso tempo, nada daquilo é líquido. Portanto, acho que deveria aligerar essas coisas e incentivar, mesmo em termos fiscais, o arrendamento. Acho que isso era uma das coisas que também, pronto, era importante, seja para portugueses, seja, pronto, para todo o tipo, para haver mais atenção. E uma terceira também é um pouco polémica, mas eu sou defensor disso, que é, eu acho que em todo o nosso país, acho que devia eleger zonas para se construírem à altura. É muito mais ecológico. Do que toda a gente estar a fazer as suas casinhas com o jardinzinho, com a piscina, com a nossa equipe. Eleger, eu percebo, por exemplo, em Lisboa nós temos cá o problema do aeroporto. Mas há outras zonas em que não há trajetória dos aviões. E por que não eleger zonas? E construir à altura, sem medo, qual é o problema? É ecológico, não se estraga tanto terreno e consegue-se viver muito mais pessoas, conseguimos ter muito mais pessoas a poderem viver em zonas centrais. E depois é lógico, há zonas que é inconcebível fazer à altura, como na Baixa ou no Chiado, isso é inconcebível, não estou a dizer isso. Eleger zonas, sim. Aqui, sim, podem construir à altura e Ok, específicas. Não estamos a falar de dizer, ok, agora toda a gente pode construir em altura, mas sim só em certas zonas,
segundo um planeamento e tal, que se pode construir em altura, não é? Só certas zonas nas cidades. Eleger certas zonas e aí sim poderíamos conseguia-se rentabilizar muito mais os solos. Não sei, Ok. das três medidas também nunca tinha pensado. Não, são boas, são boas medidas e certamente que teria um impacto positivo nesta crise de habitação que vivemos neste momento em Portugal. Helder, eu tenho aqui mais algumas perguntas. Assim, estamos aqui a chegar também aqui ao final da entrevista e queria perceber no seu percurso de empreendedor e, pelo que eu entendo, tem bastante sucesso. Qualquer empreendedor com 30 anos a construir uma empresa, nesse caso a Totzer, tem que ter algum sucesso. E a minha pergunta era, o que é que esse sucesso lhe custou até agora? Se é que lhe custou alguma coisa. Caso não tenha custado, então a resposta seria fácil. É assim, gostar custou sempre. Claro que eu tinha sempre uma grande vantagem que adoro o que faço, não é? Isto parece um lugar comum, mas Sério? gosto muito. E pronto, e passámos por uma crise valente, por crise do imobiliário, que nós não víamos, como se costuma dizer, uma luz ao fim do túnel, como é que as coisas conseguiriam recuperar, porque o João se calhar não se lembra disso, mas, por exemplo, o único turismo que existia em Portugal era no Algarve, porque em Lisboa não se via o único turista. Não se via, e portanto havia o subprime, e portanto não se via, e as pessoas estavam, pronto, todas privadas e particulares muito endividadas, e portanto foi uma crise muito forte, muito valente. Nós estávamos muito expostos, porque nós, aliás, uma das coisas, de há bocadinho, quando estava a falar de quem quer investir, acho que uma das coisas que nós conseguimos transmitir é a segurança de investir connosco, é que nós somos co-investidores. Portanto, ao estarmos a propor o nosso projeto, portanto, o nosso projeto só é ressarcido de serviço, o nosso projeto e capital só são ressarcidos depois do resultado do negócio. Ok. Isso é importante, não tínhamos referido isso, mas é uma forma de trabalhar diferente do normal. Digamos. Pronto, portanto, se alguém quisesse investir, essa pergunta, tem um bocadinho mais a ver com essa pergunta há bocado. Portanto, já estamos a dar segurança, porque nunca iríamos investir numa coisa que não... Claro. Skin in the game, não é o que se chama dizer, skin in the game. E pronto, e por outro lado, está a experiência que temos. Portanto, para além da crise que tivemos, pronto, eu também sempre tive um princípio intuitivo. Hoje em dia, pronto, dá-se muito em prática de gestão. Também tive uma atitude de início de vida, tipo, tive uma vida como poucos deveria, ou como poucos teriam, para hoje poder ter realmente uma vida, como também, pronto, poucos podem ter. Portanto, tive um bocado dessa atitude, no sentido de... Então, a longo prazo, planeamento a longo prazo. Não é? Exatamente, muito a longo prazo. E porque eu costumo dizer muito aqui no escritório que é assim, isto é como pôr o avião no ar, não é? A gente tem que dar tudo, tem que dar o gás todo e portanto, tive essa atitude. Pronto, acho que na altura, portanto, isto a gente aprende com o tempo, acho que estava muito dividido entre querer fazer o melhor e também muito focado que tinha que ter resultado. Eu acho que, por exemplo, para as gerações mais novas, eu hoje dizia que se calhar aplicava mais na minha forma de melhorar o meu trabalho, melhorar o trabalho e melhorar como pessoa. Acho que eu conseguiria ter explorado muito mais, digamos, que o sucesso. Pronto, o sucesso realmente sinto-me realizado. Eu acho que a pessoa sente-se realizada quando a gente olha para trás e viu que cresceu e vê que faz algum contributo. Eu acho que isso para mim é a realização, é a felicidade. E, portanto, isso considero realmente um homem de sucesso nesse sentido. Claro, pode ter sempre muito mais sucesso. E é assim, o sucesso, o custo que teve para mim foi isso. Eu dei tudo no princípio. Agora já continuo a dar, continuo a querer melhorar, continuo a querer crescer e acho que ainda hoje... Mas já com uma equipa mais completa, não é? Eu não perguntei, mas quantas pessoas é que trabalham neste momento consigo? Nós somos uma equipa pequena e depois nós alocamos equipas porque nós fazemos assim. A Totzer é uma empresa pivô, portanto é uma empresa... Aliás, até isso nós temos otimizado, ou seja, mesmo a própria faturação da Totzer é um pouco controlada entre as outras empresas, porque nós, quando queremos, mesmo a nível de licenciamento, a nível de negociação, queremos sempre queremos ter sempre um papel de pequenos, médios,
para não afrontar muito, né, a negociação, né, a parte do licenciamento. Portanto, vai bem chegar 5 anos, a qual estes gajos vêm com capital dali, e portanto, a nossa, até aí nós temos essa otimização. E como cada empreendimento nós criamos um veículo, o tal veículo que eu disse fiscal, e pronto, digamos que uma empresa que nós montamos para cada empreendimento, mas nós temos, tipo, o núcleo duro, nós somos 30 pessoas, não somos mais, mas depois alocamos equipas. Já é uma equipa grande, atenção. 30 Sim. pessoas já é uma equipa grande. Sim, mas não são só arquitetos, temos um financeiro que é economista, Sim. É um conjunto. Claro que depois essas equipas que nós alocamos para o desenvolvimento, aliás, às vezes até trabalhamos em parceria com esses arquitetos de renome e esses grandes escritórios que sabem que a gente vai ter um desenvolvimento de um projeto e pedem para entrar e entramos com eles perfeitamente, só que tem que ter tempo na nossa orientação da gestão no sentido de vocacionar, porque nós também sabemos muito bem com esta experiência o que é que se vende. Há determinados pormenores que realmente só quem está na experiência que só recebe no fim do resultado do negócio é que sente na pele. E, portanto, o nosso ADN é muito nesse sentido. Estamos a projetar uma coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quer dizer, nunca se pode fazer uma suíte, ou seja, a casa de banho do quarto principal ou da suíte, nunca se pode fazer uma casa de banho com uma cuba só para lavar as mãos. Quer dizer, isto é um fator de não compra muito impactante, não é? Porque o casal vai querer sempre ter o seu espaço. E, portanto, todo o projeto é orientado nesse Pensar esses pormenores, não é? Exato, que na venda facilitem a venda, a orientação das salas, a orientação dos quartos. E, portanto, fazemos muitas vezes com parcerias com esses grandes nomes da arquitetura, mas orientamos sempre neste sentido mais comercial, mas que, no fundo, é focado no utilizador e no bem-estar do utilizador. Isto parece assim um bocadinho antagónico, mas... Não, tem todo sentido. Eu, assim, dá para perceber perfeitamente. E nesses 30 anos de atividade, qual é que foi a decisão mais dura que teve de tomar como CEO, como diretor, como general manager da empresa? Foi na crise do downsizing. O downsizing foi complicado. Isso foi na altura de 2008? Não? 2000, 2008, sim, nem sei bem as datas. Isso foi muito complicado, essas decisões com pessoas que... As decisões sempre humanas, não é? Decisões humanas são sempre mais complicadas. Porque depois a crise era geral, não é? Quer dizer, ainda quando a gente abdica de algum colaborador, é sempre uma coisa muito... Claro, impactante. Agora, ainda por mais, em tempos de crise, mais responsabilidade lá, não é? Quer dizer, isso... Foram uns tempos, pronto. Conturbados. Mas fez-nos crescer muito, fez-nos aprender muito e hoje somos diferentes do que não tivéssemos passado. Claro. Faz parte do crescimento de uma empresa, não é? Exato. Principalmente uma empresa com 30 anos de história. Sempre estas épocas. E antes de irmos, gostava de só fazer aqui mais uma perguntinha, também um bocado de reflexão, que é daqui a muitos anos, quando alguém olhar para os projetos em que participou, que criou, que desenvolveu, o que é que gostava que dissesse sobre si, sobre o trabalho da Totzer? Que criou valor, que fez bons investimentos, ou que deixou lugares onde as pessoas vivem de facto melhor? É assim, eu agora estou muito focado num novo conceito, num novo projeto que nós vamos lançar agora, que está neste momento, está mesmo numa fase muito embrionária, que é um projeto intergeracional. E é aí que eu quero juntar as gerações, portanto, os avós, os netos e os pais. Portanto, é um conceito diferente, é uma forma de nos ligar. E é uma coisa que eu estou muito focado, que acho que é uma coisa muito importante. Bem, sei que, pronto, não é... E percebo que a razão digamos que da ligação que existe entre gerações, percebo que há aquela decisão que existe quando os filhos ficam, portanto, autónomos e, portanto, independentes e que se desliguem um pouco. Eu penso que isso depois voltam outra vez, mas é preciso que tenham provado o seu próprio sucesso. Portanto, eu acho que aquilo é uma forma das pessoas, e também já todos nós passamos por lá, de querer mostrar a nós próprios que somos autónomos. E
portanto, o nosso projeto vai diluir um pouco isso, não vai forçar isso, mas vai ligar as três gerações. E também valorizar e eleger alguns testemunhos importantes das pessoas mais velhas para os mais novos. E esse nosso empreendimento vai surgir, vai ter espaço para isso, em que os mais velhos se sintam valorizados, em que haja depois também uma equipa que consiga monitorizar realmente tanto algumas, digamos que algumas experiências importantes dessa geração mais velha para poder partilhar com as outras gerações. E pronto, e aquilo que eu acho... É um edifício habitacional, este projeto? Também é habitacional, é turístico, é um resort, mas é um resort também assim integrado, digamos, na cidade. E onde é que é? Onde é que estão a desenvolver este projeto? Em que zona é que estão a fazer isto? É em Setúbal. Em Setúbal, ok. Já estou a dizer isto de uma forma muito prematura, porque está tudo ainda... Sim. Ainda está a arrancar, não é? Ainda está a arrancar. Pronto, para responder a essa pergunta, eu acho que aquilo que eu realmente gostaria que pensassem é que realmente é importante nós termos consciência, é importante nós querermos ter, é importante que nós queiramos evoluir e que queiramos dar o contributo para o outro, ou o contributo para os nossos semelhantes e para os nossos vendedores. Acho que era isso que eu gostava que pensassem de mim. Excelente. Que eu acho que, pelo menos, tento fazer isso e acho que era isso que eu gostava que reconhecessem. É contribuir. E tenho a certeza que é isso que também vão ver quando olharem para trás. Seguramente. Hélder, muito obrigado por esta entrevista e por falar aqui connosco. É muito porreiro aqui o seu conhecimento todo à volta do imobiliário e até mesmo da parte do empreendedorismo. Agradeço o seu tempo e agradeço as suas ideias. Olha, e dou-lhes parabéns porque ninguém me fez falar tanto de mim, eu próprio como pessoa. Tradicionalmente já tenho tido outras situações, mas falar como pessoa da essência. Sim, eu acho que é sempre muito mais interessante conhecer as pessoas. Do meu ponto de vista, é muito mais interessante conhecer a pessoa. É assim, também é interessante a parte do negócio, claro que sim. Mas é, de facto, para mim, mais interessante conhecer a pessoa que está por trás do negócio. Ok, pronto, vamos ver então. Okay. E o resultado vamos ter com tudo, mas pronto, foi um prazer. Obrigado, Hélder. Muito obrigado este tempo. Até já.